Hoje estou com um convidado que eu acho que é o carioca mais sofredor do mundo, vascaíno. Toda vez que ele bota coisa do Vasco no conteúdo dele, eu tira sérias gargalhadas. Charlão, Charlão da Massa, pra quem não conhece, fala de investimento. economista sincero. Muito obrigado por ter aceitado participar. Eu que agradeço. E a gente descobriu que a gente tem além do relógio, mais uma coisa em comum, né? Mais uma paixão em comum que não é o futebol. É em comum o meu time, né? Eu sou do time que tô sofrendo porque às vezes perde e você que tá sofrendo porque não tem estádio. Cada um com seus BOs, né? Cada um com seus Cara, BOs. mas eu te falar, eu sou flamenguista modinha. Entendi. Eu não tenho problema em falar isso. Ok. Tipo, meu irmão é flamenguista doente, mas eu não sou, tipo, Perfeito, tá. eu vou de vez em quando no Entendido. Maracanã. Tô gostando mais de você agora. Exato. E hoje a gente vai falar sobre como é que começou sua carreira, como é que você entrou no mundo do relógio e, obviamente, o luxo que a gente falou, eu tava falando aqui, que é uma coisa que a gente tem dados, né, de Temos dados. mercado de luxo, principalmente no Brasil. E você queria falar também de falsificação Falsificação em geral no mercado de luxo. em geral né? no mercado de luxo. Até, isso a gente pode deixar pra depois, mas dando um spoiler, até essa questão do em que categoria a gente coloca a pessoa que usa um relógio falso, fuma um charuto falso, toma um vinho falso. Porque, E que- querendo ou não, ele é um consumidor. Ele é um consumidor, ele tá incentivando É. esse mercado e ele tá deixando de percorrer um caminho. Porque a beleza do mundo do relógio, do vinho, do charuto e tal, é você percorrer um caminho. Porque quando você chega já lá em cima de cara, tipo, meu primeiro relógio é um relógio de R$1 milhão. Será que é legal isso? Eu não acho. Então, também não. Eu gosto. A Eu mesma também coisa não. com vinho. Por Com exemplo, vinho. pô, tu vai de cara tomar um Stella de Campo Alto. Uhum. Tu não vai entender nada do que você tá Chateau bebendo. Margaux. Depois você vai tomar o quê, cara? Exato. Depois você vai tomar o quê, meu amigo? Bom, Então- pra quem não sabe, o podcast é patrocinado pela Cellar Vinhos. Se eu soubesse disso, tinha vindo antes. Ia ter um vinho, um negócio. Falou, pô, é de relógio. Falei, então tá, um dia eu apareço, sei lá. Agora, falou, pô, tem relógio de vinho. Falei, opa, então pode ser hoje, né? E Obrigado. Obrigado Um brinde. por ter Isso aí. aceito o convite. Ótimo. Com firula, né? Aí vão falar, nossa, você tá tomando na taça errada. E não sei o que. Vamos deixar ele respirar. Não, a taça não tá tão errada, não. Essa taça é mais universalzinha. Ela é mais universal. E pra quem acha que é frescura, eu estudo vinho há muito tempo. Eu já participei de análise de taça, que é tipo uma degustação. Você prova água em várias taças diferentes. E é uma sensação diferente. É óbvio que isso é o ápice de você estar na Você que tá com firulagem. Firulagem. Mas a taça faz uma diferença, Faz diferença demais. enorme. Faz diferença demais. E pra você que tá acompanhando, Entusiasta 15% de desconto na primeira compra na Cellar. Bacana. Conta aí, cara, como é que começou sua carreira. Tá. Carioca, não mora no Rio. Vamos lá, eu sou carioca, estudei economia, tá? Carioca raiz, anos 90, Rio de Janeiro, futebol, praia, tinha violência, mas tinha um pouco menos violência. E eu sou, quer dizer, sou não, agora eu tô numa classe um pouquinho melhor, mas eu era classe média carioca, entendeu? Tipo, não mora tão mal, mas a região tem ali seus problemas, não sobra nenhum dinheiro, você estuda num colégio legal, mas tem bolsa. Sabe aquela situação que eu não vou reclamar da vida, Sim. mas você também não tem nenhuma grande facilidade ali, você precisa correr para trabalhar, para ter o teu dinheiro. Nos anos 90 não tinha Uber. Então, ou você tinha um carro, que eu não tinha, ou você tinha que andar de ônibus, de van, era o auge das vans ali. Agora voltou, Vânia. Voltou van? Voltou. Era o auge das vans. Então, nesse ecossistema que eu fui criado, entrei na faculdade de economia, na UERJ, comecei a estudar economia e logo já arrumei um estágio. Um estágio numa financeira. E nessa financeira, eu rodava muito no início sem carro, entrei na área comercial depois de um tempo, porque eu mexia muito bem com planilha, Excel e tal.
A empresa teve um problema, eu saí da área de Excel, controladoria, fui para a área comercial, fui evoluindo. Resumindo, uns 3, 4 anos depois, eu tinha muito cliente. Eu estava na área comercial, tinha muito cliente, comecei a ser promovido muito cedo. Com 22, 23 anos de idade, eu tinha clientes com muito mais conhecimento e cultura do que eu. E lá pelos idos de 2004, 2005, eu comecei a lidar com clientes muito bons de nível social. Então, eu chegava para almoçar com um cara, no meio do dia, né, ele falava, e aí, vamos tomar um vinho? Escolhe, aí me dava o... Aí você ficava igual... Cara, eu tinha ali um pouco de instrução de comportamento numa hora dessa. Você pega um vinho médio, sei lá, um vinho naquela época devia ser R$20 uma garrafa barata, 59 uma média e 89 uma mais cara. Eu ia na 59, mas o que eu tô bebendo? O que eu tô fazendo? Então... O que eu tô comendo? O que eu tô comendo? O início do meu contato com o vinho, diferente de relógio, depois a gente fala de relógio, com o vinho foi muito mais estudando para não ficar muito abaixo dos meus clientes e até para meio que, tipo, o cara gosta de um vinho, pô, imagina você com 23, 24, 25 anos atender um diretor de empresa com 45, milionário. Fica numa situação. Eu já tinha um carrinho ali, já tinha um negócio, tava viajando, ficando em hotéis bons, decidi estudar vinho. Fui na Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro. Isso em 2005? Cara, por aí. Tá. Por aí. Se eu não me engano, a minha carteirinha na época é de 2005 ou 2006 da Associação Brasileira de Sommelier. Aí fiz uns cursos, gostei. Tinha algumas degustações no Rio de Janeiro da Adega Alentejana, de outras marcas naquela época. Existe, mas... A Adega Alentejana eu acho que existe ainda, importador de vinho português. No Rio, o vinho português é muito forte. O meu avô, que me criou junto com a minha mãe, ele me deu um pouco de cultura, na verdade, muita cultura. Gostava um pouco de vinho, mas o conhecimento técnico para eu poder começar a falar com os meus clientes acabou vindo desse primeiro estudo ali no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Depois eu mudei para Santa Catarina, continuei estudando um pouco sozinho vinhos, até que em 2013, em Curitiba, eu entrei no Centro Europeu, fiz um curso de sommelier mesmo, ali de alguns meses e tal, prova final. Tudo como hobby. Tudo como hobby. É pra complementar ali o seu... Isso. Você tem um assunto, basicamente. Só que começou para ter um assunto e eu me encantei com o mundo do vinho. Desandou. Aí desandou. Por quê? Porque vinho tem muito de cultura. E o relógio também. A gente pode entrar na história do relógio, né? Depois a gente vai entrar. Mas vinho tem muito a ver com cultura. Que país? Por quê? Como? Guerras, quem fez, quem faz, legislação, solo, terroir, história. Cara, tem um bando de coisas. Isso, aí eu falei, caralho, que parada maneira. Me formei sommelier em 2013. Ali por 2014 e 15 eu criei um blog chamado Barrica News. E aí desse blog que foi surgindo essa minha nova era no mercado digital. Porque eu já gostava antes do digital, mas essa nova era que eu vim fazendo, eu tive um blog bacana, assim, tinha gente pra cacete com acesso, página no Facebook, milhares de pessoas, tudo isso eu visitava a vinícola, batia foto, fazia degustação, tudo bonitinho, eu curtia o negócio profissionalmente. E aí nessa época que eu fiz o W7 1, 2 e 3, e pra quem não sabe, W7 é uma organização internacional, e aí ela certifica Wine Spirits Education Trust. É isso. Isso, Wine and Spirit Education Trust. Aí ela certifica 1, 2 e 3. O 4 já é quase uma pós-graduação. Pretendo fazer não agora. Mas o 3, cara, para você tirar essa certificação W73, é bem complicada a prova, né? São 50 questões múltipla escolha, 20 questões discursivas. O 2 não tem discursiva, né? Agora eu não lembro. Acho que não, só múltipla escolha. Mas aí já não é tão facinho, 2. Eu sei. Um é tranquilo. O 1 nem tem prova. Tem, cara. Tem? Mas dizem que é tipo beabá. Dá uma estudada, porque pode ter uma pegadinha ali. O 2 já tem prova, um pouco mais pesado. E o 3, 50 múltipla escolha, 20 discursivas e 2 tacinhas de vinho às cegas, uma tinta, uma branca. Pelo menos era assim, tá? Você tem que falar 21 características do vinho. E no final tem 3
uvas ali e o país. Você tem que acertar. Você tem que Tem que acertar. acertar. Então, esse vinho tinto aqui, ele é um Uva e país só. Tempranillo da Rioja, é um Shiraz da Austrália, um Cabernet californiano. Caralho, deve ser... Cara, Você tá numa pressãozinha ali, você tá... Metade reprova. dizem que o 3 é... Metade reprova. Eu passei muito bem nas 3 provas, mas estudei, tá? Estudei. Óbvio que agora, nesse momento, meu conhecimento é até menor, porque naquela hora, cara, eu tava qualquer coisa. As perguntas da prova 3, te dá um tipo de pergunta que pode cair. Você trabalha no restaurante e tem um cliente que sempre frequenta esse restaurante e gosta de tomar um vinho encorpado da Califórnia, da região de Napa. Nesse dia, você não tem esse vinho para servir. Qual vinho parecido da Argentina você serviria? E por quê? É tipo assim. Não, serviria um vinho... Porra, por quê? Por causa disso, disso, disso. É assim. E aí, normalmente, ele vai te colocar uma pergunta que tem um vinho específico. Tá esperando que você diga um vinho específico. Entendeu? É nesse nível. Você não sabe o que que ele tá colocando. Você tem que gostar de vinho. É um repertório enorme. Eu tenho um amigo que o Jovem do Vinho, que ele é... Eu sei quem é esse cara, claro. Pô, eu sigo. Ele foi o segundo, sei lá, terceiro convidado do podcast. Acho que foi o segundo. E eu comecei a beber vinho por causa dele. E aí ele me apresentou o mundo do vinho e você tem que tomar certas direções. Ok. E hoje eu tento beber tudo que eu tenho oportunidade de beber. Porra, boa. Pra eu provar, pra eu começar a, tipo... Primeiro, ter repertório, né? E segundo... Faz muita diferença o repertório. Não beber... Por exemplo, eu bebo muito Pinot da Borgonha. Eu entendi o que ele... Aí eu quero, tipo, provar outras paradas também, pra saber o que é que eu tô bebendo, entendeu? É tipo alguns amigos que viram pra mim e falam: cara, Charlão, arrumei uma promoção aqui, tipo um Pinot Noir da Borgonha por 99, pedi 30 garrafas pra mim. Quer que peça pra você? Não! Não, cara! Eu quero 30 diferentes, entendeu? Óbvio que, por exemplo, eu gosto muito de... Vamos colocar vinhos pro dia a dia. O EA da Cartucha. Alguns vinhos desse tipo, assim. Mas era um vinho de 59, 69. Porque você também tem que procurar vinhos que sejam os melhores vinhos naquela categoria. Então, um vinho de 199 ou 299, você tem que achar os melhores vinhos nessa categoria. Um vinho de 69, tem que achar os melhores vinhos nessa categoria. Então, dentro disso, acho que tem... Eu gosto de ter, tipo, aquele, por exemplo, Pinot Noir Regis Sylvain. Cara, eu sou quase um embaixador do Regis Sylvain, porque eu sou tarado no vinho do cara. E pra mim eles fazem excelentes vinhos. É aquele que você mostrou no Stories? Já vou pegar agora, essa semana, uns. É excelente vinho que, não, assim, é óbvio, é caro, mas não tem erro. Então, tipo, pô, você não faz feio com a galera. Se você serve às cegas, eu acho que ele dá um... Dá até um choque, porra, esse Ele vinho. mescla. Então falou o quê? 200, 300 pratas? 290. Tá. É uma categoria de bons vinhos já, né? Bons vinhos. Você tem uma gama de opções legais, né? Mas aí eu tento... Só que aí, cara, esses caras que eu tô saindo... Sabe o que é o Colazo? Claro, pô. Então. Claro. Aí a gente sai... E você começa a ter uns números, referências, que você fala, cara, não é possível. Isso é normal, pô. De preço, você tá falando? Eu já tomei vinhos bons também. Já sentei em mesas. O que ajuda no momento desses? Que quando você tá numa mesa dessas, que a gente vai pegar um vinho, cada um põe 2 contos, fechou, pede um vinho. Ninguém ali vai falar, puta, gastamos muito, não sei o quê. Então, você não sai com, caramba, tu pagou isso num vinho. Que entra na história do relógio também. Então, eu expliquei o que aconteceu comigo com vinho. Eu comecei a estudar para me nivelar. E aí eu acabei me encantando e virou uma paixão. É uma paixão pra mim, vinho, tá? É uma paixão. Fala. Não, eu ia perguntar se até aí nada de relógio na tua vida. Não, nesse meio tempo já tem relógio pra cacete. Eu contei o vinho. Contou o vinho. Em paralelo, vamos lá. Entrei estagiário numa empresa em 98, tá? Que era uma financeira, tal, tamanho médio, no Rio, não era conhecido, tal. Legal. Os meus chefes, que eram sócios, diretores e tal. Pô, imagina, eu estagiário de economia olhando os caras com 20, 30 anos de mercado.
Eles tinham um nível cultural muito bom mesmo. E todos usavam relógios interessantes. Todos tinham um carro bacana. Todos se vestiam bem. Viajavam. E ao invés de eu ficar com uma cabeça que muita gente tem hoje, o jovem, né? Do tipo, porra, eu tô trabalhando pra enriquecer o cara, não sei o que tal. A minha cabeça é, como é que eu chego ali? Tipo, quanto eu tenho que trabalhar pra não ficar fazendo conta do dia a dia? Entendeu? Tipo, como é que eu saio da situação que eu tô hoje, não ter carro, tá meio fudido de grana? Na época tinha aquele Banco Real, 10 dias no cheque especial, eu tava sempre ali no Banco Real, pegando os meus 10 dias pra quem era universitário. Como é que eu saio disso aqui para um nível maior? Então, eu olhava para os caras para entender como é que é a vida deles, né? Então, ao invés de ter uma cultura do ressentimento, eu tinha uma cultura do, pô, legal isso. Eu também, eu quero chegar lá, não como uma inveja do tipo, pô, tem uma Inspiração. Isso. Perfeito. Inspiração. E eu reparei que muitos usavam relógios legais, tá? Então, na época, relógio tem muito época e lugar. Então, por exemplo, se você tá com um grupo de amigos que tem grana no Rio Grande do Sul, de repente, sai e encontra uma galera do Rio ou de São Paulo, não necessariamente vocês vão curtir as mesmas marcas de relógio, de vinho, de roupa, de óculos. Você tem uma vibe também do momento, do lugar. Vamos colocar final dos anos 90, Breitling e Bulova. Dominava Rio de Janeiro. Quem tinha grana... Tô ligado. Ou seja, não eram marcas de alto luxo. Eu não sabia de Bulova. Breitling... Cara, muito. Omega. Mega. Alguns. Mas Breitling era tipo... o relógio. Eu acho que Breitling era o relógio, mas eu tinha 2 chefes com Panerai. Os caras mais inteligentes, com melhor nível cultural, Panerai. Por isso que eu falo, é do lugar, é da convivência. Pô, se você tá andando com uma galera sem grana, tá andando ali com uma galera que só usa Rolex, a tendência é que você não pegue um Panerai, um IWC. Você pode até gostar das marcas ou pegar, mas você vai entender um pouco daquilo, da história, quais modelos. Pô, meu sonho é ter esse modelo e tal. Então, eu cresci nesse ecossistema do Rio, olhando isso, trabalhando com algumas marcas de luxo naquela época. E aí, o que cabia no meu bolso? Rapidinho, você trabalhava com o quê? Sem falar marca, você financeira. trabalhava como se fosse um banco médio para as que marcas de atendia luxo. muito cliente de todas as marcas. Aí também tinha marcas de luxo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E assim como a gente estava falando a questão da falsificação, quando você parte do A pro Z direto, não curte a jornada, talvez você perca o melhor. Talvez você perca o melhor, entendeu? Então, eu tinha o relógio do tamanho do meu bolso e o tamanho da minha cultura. Então, por onde eu comecei? Eu tenho até um aqui. Vou falar o modelo ainda. Por um Tissot. Não sei se você gosta ou não. Eu não sei o que você considera, mas, cara, vidrinho de safira. Chegava bem nos meus clientes. É aquele relógio que, relógio bonito. Você sabe que o cara sabe. Que ele gosta. Não é, porque não é tipo uma parada genérica. É uma parada... Isso aí. Até porque hoje no Brasil nem tem mais, né? Então, isso eu tô colocando 2000 a 2002. Meus primeiros relógios. Tissot. Na época eu namorava. Tinha um Tissot super bacana. Pulseirinha marrom de couro. E eu trabalhava de calça social e blusa social na época. Cara, eu tinha orgulho de estar vestido daquele jeito, porque eu chegava legal nos meus clientes. Pô, deixei na época minha namorada no trabalho dela, devia ser umas 7h15 da manhã, centro do Rio de Janeiro. Eu tinha um Peugeotzinho, não lembro se era o 206 ou 207. Mas na época também era legal, era um carrinho legal, porque eu não tinha carro nenhum. Aí, primeiro carro que eu peguei, um Fiestinha daquele modelo antigo, 98 mil quilômetros já rodado, todo fodido. Eu ia andando, o carro ia ficando no caminho, cara. Não abria a porta, o farol não ligava. Tudo errado. Tipo, a porta do motorista não abria. Então, ou eu abria a porta do carona e aí por dentro abria a porta do motorista ali pra dar a volta, ou na época minha namorada, que hoje é minha esposa, entrava, aí abria a porta pra mim. Cara, tudo cagado o carro. E eu tinha
trocada há pouco tempo ali por um Peugeotzinho novo, com ar. Tipo, eu tava escalando. Que é o bacana da vida, cara. Não dá pra você não passo. Pulem as etapas, caralho. Que é o bacana da arma na cabeça. Eu tava escutando música no carrinho, parei no sinal, deixei ela, parei no sinal, escutando música lá, autona. Uma porrada no vidro, caralho, olhei. O cara com a arma já, o relógio. O cara levou o meu relógio, cara. Sozinho. O cara, até eu me dar conta do que tinha acontecido. E o cara não veio com nada de moto, nem tinha esse assalto de moto. O cara a pé mesmo, no centro do Rio, de manhã muito cedo. Tinha um carro atrás de mim, o carro meio que deu uma acelerada. Não sei se o cara se assustou, se viu, os caras estavam juntos, eu não reagi, não fiz nada. Só o relógio o cara levou. E aquilo pra mim, cara, foi um baque, porque eu falei, cara, não dá mais pra eu ter um relógio legal, nem nada disso. Naquele momento foi uma pausa no mundo dos relógios pra mim. Tá? Em 2002, né? Por aí. Aí só depois que eu comecei a viajar muito pra São Paulo ali, 2005, mais ou menos, 4, 5, eu fiquei tipo 1 ano e meio, 2, nem usar relógio eu usava, nem usar. Aí aquilo vai baixando a temperatura. Você fica bem desanimado, né? E aí eu peguei o Tissot que tá aqui, por isso que eu trouxe ele, porque foi um pouco depois daquilo. E aí voltei aos pouquinhos a ter relógio, até que hoje eu tenho alguns, curto usar, gosto. Porra, entendo que tem ocasião. Tu grava os vídeos, né? Gravo os vídeos. Eu não gravo vídeo sem relógio. Então, eu entendo a função do relógio para as ocasiões que você tá vivendo. Inclusive, até se o cara quiser usar um de corrida, um Apple Watch, um Garmin, tem ocasiões que você pode fazer isso, você quer caminhar, você não quer estragar teu relógio pelas condições climáticas, apesar do relógio... com esse relógio aqui você pode entrar num vulcão, ele foi feito para um vulcão. Foda-se, eu não vou querer botar meu relógio no vulcão, né? Eu não vou entrar no vulcão. É a mesma coisa, você pode botar o iPhone na água do mar? Pode, mas vai cagar teu iPhone, sabe? Eu boto. Vai cagar teu iPhone. Então, eu entendo um pouco isso hoje dos relógios. E aí a gente pode entrar na questão das falsificações, né? Eu vivenciei a escadinha do relógio. Pô, agora eu posso um relógio de 1.000. Agora eu posso um de 3.000. Mas rapidinho, quando é que tu voltou a gostar de relógio? Não, eu continuei gostando. Não gostar. Usar relógio 5, 6, assim, 2005, 2006, mais ou menos. Aí eu fui evoluindo. Que aí tu já tava no mercado financeiro. Ainda tava, entendeu? Então eu fui evoluindo. E aí nos últimos anos que eu senti que estourou mais o mercado de relógio, de ficar um buzz. E durante a pandemia que teve um boom assim... astronômico. O pessoal pagando 300 mil em Daytona. Tem muito a ver com o mercado financeiro, que é o que eu trabalho hoje em dia. Tem muito a ver com cripto. Tem muito a ver com bolsa americana. Tem muito a ver com o ciclo de juro baixo. Sim. Com startup bombando. Então, o mercado de luxo, ele não está desconectado da realidade. Pelo contrário. Então, o mercado de relógio explodiu por causa do mercado de relógio? Não. Ele estava pronto ali para um boom e nós tivemos uma queda de juro. Queda de juro significa dinheiro na economia. Dinheiro na economia significa os ativos subindo. Então, bolsa americana, cripto, tudo subiu. Quando tudo sobe, você tem o efeito riqueza. O que quer dizer isso? O sujeito que tinha 300 mil investido na bolsa, em cripto e uma porrada de coisa. Os ativos subiram tanto que, de repente, ele ao invés de ter 300 mil, ele tinha 1 milhão investido. Aí quando ele tem 1 milhão investido, tá rodando um Instagram e aparece um Rolex por 50 mil, eu falo, pô, eu tenho 1 milhão, cara. Eu vou me dar isso aqui de presente. Ah, mas coisa que eu também... Foda-se, cara. Eu tenho 1 milhão hoje. Nesse ritmo de investimento, daqui a um ano eu vou ter 2 milhões. Essa conta que ele faz do efeito riqueza. E aí ele compra um relógio. Porque esse fenômeno não aconteceu só com relógio. Aconteceu com vinho, com charuto. Carro. Cara, eu comprei uma caixa de Coíba 52... a bitola, um Coíba Berrique, que não se escreve nada Berrique, de charuto, mas eu sei o que é coisa. Se fala de outros jeitos, mas se escreve Berrique, depois ela pode pesar. Eu paguei 5 conto e pouco na caixa, e depois o cara me mandou, tudo bonitinho, ele falou, ai, Charlão, tu comprou na hora certa, cara. Reajustamos para 8 conto e pouco, já tá 10 agora. Foi esse auge da pandemia também.
Que foi, não foi, foi logo, tipo, ali... No meio da pandemia, 2021. Foi o então auge. foi mais pro final, Uhum. Então foi mais pro final do ano, desculpa. Do ano de 2020. Isso. Então, aconteceu com tudo. Vinho, charuto, relógio, as pessoas em casa, carro, fila pra comprar Porsche, né? A galera comprando o direito da fila da Porsche, cara. Isso é loucura, né? Loucura. Tipo, eu vi uns caras conversando e muita gente vem me mandar mensagem das situações. Então, eu fico sabendo, e não é mentira, o cara não tem por que mentir. A galera, poxa, ela vê isso, aquilo. O cara ia na Porsche, tinha fila pra comprar alguns modelos, e às vezes rolava um ágiozinho de alguém pagando pro outro. Cara, pandemia, muito dinheiro, juro negativo. Aí agora a situação já mudou um pouco. E aí o mercado, ele acalma. Sim. E o canal, Uhum. quando é que você parou e pensou, porra, vou fazer um canal disso aqui, Tá. de investimento. É de investimento. Sim. De economia no economia, geral. Em geral, economia. E investimento. Isso. Eu tenho mais um canal que ele agora tá passando por umas mudanças, mas o Economista Sincero eu só quero investidor ali. Ou o cara que investe ou que tá pensando em investir, entendeu? Ou seja, qualquer pessoa. Isso. Pelo menos tá pensando em Isso. Isso. Eu não quero um canal de assuntos gerais ou que tá todo mundo seguindo. Por isso que o meu canal dificilmente vai ter 5 milhões, 10 milhões de pessoas. Ele tá batendo 1 milhão, é um canal para 1,5 milhão, 2. Eu não quero o cara que não quer investir ali, entendeu? Porque senão daqui a pouco ele pode achar meu conteúdo chato. Quando você abre muito o escopo, depois não adianta você querer falar sobre o que você gosta. Então, um canal de investimento. Que nem eu te falei ali, 2013, 14, 15, eu tinha um blog de vinho, Barrica News. Esse blog tinha uma página no Facebook. A página começou a crescer muito, eu comecei a falar sobre notícias também. Isso foi crescendo. Mas sua cara nos vídeos. Ou era só texto? Nem tinha foto, texto. Ninguém sabia quem você era. A galera sabia quem eu era, mas não tinha muito... Tá. E aí, em 2017, eu criei... Na verdade, em 2016, eu abri o Economista Sincero no YouTube, no Facebook, mas não postei nada, tal. 2017, eu tava muito grande no Facebook, porque além do Barrica News, eu comecei a criar site de notícias, uma porrada de site no Facebook. Eu descobri como crescer no Facebook. No Facebook? Mas tem que voltar no tempo. 2016, 2017, era Facebook. Era Facebook. E eu descobri como crescer, criei várias páginas. O meu negócio virou página no Facebook. Eu tinha um negócio gigante, com mais de 10 páginas, quase 20 milhões de pessoas, em vários nichos. Depois eu te mostro, tem algumas páginas ainda. Só que o Zuckerberg, ele não gosta de ver ninguém ganhando dinheiro. Então, esse negócio de páginas do Facebook começou a micar. Começou a cair. Porque como é que a gente ganhava dinheiro? Você compartilhava conteúdo nas páginas, tinha uma porrada de gente que me ajudava a jogar conteúdo. E aí, no meio do conteúdo gratuito, de verdade, aquele conteúdo de notícia e tal, você jogava uns links de empresas especializadas em conteúdo profissional com anúncio. Então, a cada 1.000 cliques naquele link, eu ganhava R$5, R$10, entendeu? O Ads era muito bom, né? Muito bom. Era uma parada brutal. E era muito bom pra quem comprava e pra quem vendia, né? É até difícil a gente pensar como é que isso acontecia. Então, tipo assim, eu ganhava muito com pouco clique e o cara pagava pouco com muito clique. Tipo, o mercado, ele funcionava ali, tava bom pra todo mundo. O Zuckerberg foi matando isso. E aí eu resolvi criar um canal no YouTube. 2018. 2017. 17. Eu criei antes, mas comecei a postar em 2017. Só que o que acontece? A minha ideia era a seguinte. Os vídeos no YouTube me incomodavam porque as pessoas não eram diretas. Tipo, eu queria descobrir como voar com um drone em cima d'água. Eu gosto de drone. Aí eu abri o vídeo do cara, como voar com um drone em cima d'água. Era um vídeo de 40 minutos. O cara contando que ele foi na casa da sogra, o feijão da sogra é bom. Até que no minuto 38 o cara falava do drone. Eu ficava puto com isso. Entendeu? E aí eu criei um canal chamado 59 Segundos, onde eu fazia vídeo rápido de tudo. Câmera, vinho, economia. Tu gosta de fotografia também? Gosto. Câmera, Canon T7i, quais as novidades e tal. Era uma coisa de notícia... De tudo. Mas não era tipo notícia... Tipo... Mas, por exemplo, em maio... Globo.com, era uma coisa tipo... em maio de 2017 eu falei do Bitcoin, que foi quando eu comprei os primeiros que eu tenho. Maio de 2017, tá R$9.800 um Bitcoin.
Ali eu comprei. Cara, Só que o canal eu poderia ter comprado, irmão. tá bilionário, é. Eu não também, não, mas eu também não comprei. Ninguém comprou a quantidade que queria. E aí, esse canal não deu certo. Óbvio que não, porque eu falava muito rápido, o YouTube não quer que você resolva o problema da pessoa em 2 minutos ou 1 minuto. Exato. E eu falava de tudo. Então, a pessoa vinha no meu canal para estudar de economia, o vídeo seguinte era de vinho. Aí ficava tipo, o que esse cara Aí o cara gosta quer? de vinho, aí o vídeo seguinte era de tecnologia. Não funciona. Só se você for muito grande, já conhecido. Até que eu fui aprendendo e final de 2017, início de 2018, eu foquei mais em economia e cripto. Nesse canal. Aí foi indo, o mercado tava uma merda de cripto, mas eu fui aprendendo a mexer no YouTube. E em outubro de 2018, nas eleições, eu comecei a focar no Economista Sincero e em 2019 arrebentou. Aí eu foquei só em investimento, justamente para nichar, cara, pra falar de um tema. Entendi. Então foi assim que o canal... E tu começou fazendo tudo sozinho, né? Do Economista Sincero? Sim. Tipo, na tua casa, na tua Sim. sala, Isso aí. tua câmera. Isso aí. E você falou que a qualidade audiovisual te incomodava também. Muito. Me incomoda até hoje. E não só me incomodava, como aos espectadores, então que eles não assistiam. Cara, eu acho um negócio... É. O Brasil, eu não sei o que acontece, cara. Se você olha qualquer conteúdo de gringo, Os caras qualquer são bons. carro, vinho. Tem um canal de vinho novo chamado Pure Decisions. Pô, depois me manda que eu quero... P-O-U-R de Aham. Pure Decisions. É o cara com a filha, ele tem uma adega foda, com uma qualidade audiovisual bacana, que é tipo, é o básico. É o básico bem feito. E a gente não consegue fazer isso. É, mas lá, sem querer tirar a nossa culpa e a minha, que meu canal era uma merda. Merda, assim, a qualidade. Os equipamentos são muito mais baratos. São. Então, por exemplo, você vai comprar câmera 4K lá, é 1 hora de trabalho do cara. Aqui, eu uso só câmera Sony foda, lente foda, então é tudo muito caro. 40 conto. É. A minha qualidade foi melhorando. Eu ainda fazia muita coisa até, sei lá, 1 ano e meio atrás eu ainda editava meus vídeos. Agora, Caraca. e aí eu fui profissionalizando. Agora, esse ano, há uns 2 meses, eu abri um escritório da minha comunidade. Eu tenho uma comunidade com 15 mil alunos agora. E eu abri um escritório, tá funcionando lá em Alphaville, tem a galera trabalhando, tem estúdio de gravação. Um dia você vai lá conhecer. Você tem um curso de Eu tenho uma comunidade comunidade. que eu ensino a investir, uma porrada de coisa. E lá dentro eu também falo de livro, de vinho, de cultura. Que é o que eu falo com a galera. Cara, você quer aprender a ganhar dinheiro pra fazer o quê? Sim. Você vai fazer o quê? Né? Você vai passar a ler um livro? Ou você acha que vai evoluir sem isso? Vinho é só gastar dinheiro e beber? Você acha que não tem cultura? Então eu trabalho muito isso na galera, né? Eu vou te ajudar a ganhar dinheiro, que eu já ajudo no dia a dia até de forma livre, gratuita. Mas É só ver teu canal, pô. Isso, mas vamos falar de outras coisas também, de livro, de vinho, de cultura, de charuto, de relógio, de uísque, de café, Porque, senão, normalmente, aquelas pessoas que não querem falar de nada disso, você vai puxando a linha, no fundo a pessoa é uma ressentida. Ela acha que tudo isso tem a ver com gastar dinheiro à toa. Pode ver que é isso. Pode ver que é isso. O cara acha que é gastar dinheiro à toa. Eu entendo o que você tá falando, tipo... Tem toda uma história. Exatamente. Exatamente isso. O que a gente... Porra, eu lembro de qual vinho eu bebi com um amigo tal dia, até hoje. Porque é uma coisa que fica, tipo... Tem que ter. Você tem que ter algum hobby. Senão você zureta. Livro, leitura. Cara, eu sou apaixonado por livro. Tô aqui com o meu, depois eu te entregar. Tô escrevendo mais 2. E é isso, que tem a cultura envolvida. Sim. A gente pode falar de relógio também, conforme eu vim gostando. Assim como o vinho tá totalmente ligado à história, geografia, cultura dos países, os relógios bons são caros agora, não porque eles são caros só agora. Eles eram caros já antes. O relógio, cara, hoje, não vou falar que é fácil fazer um relógio, tá? Não é fácil, mas só para que o pessoal entenda. Se eu quiser abrir aqui uma fábrica de relógio, eu consigo pegar os modelos, os desenhos, as engrenagens, contratar um cara bom
E eu posso fazer um relógio parecido com qualquer um, tá? À exceção de alguns modelos surreais que tem por aí montados com muita tecnologia. Mas eu consigo fazer alguns relógios copiando relógios bons hoje em dia, tá? Pelo preço de custo daquela máquina. Hoje eu consigo. Mas se você voltar... Eu vou para 1900, para não ir muito para trás. Se você botar 1900, aqueles primeiros relógios, os primeiros modelos foram criados de praticamente todas as marcas que já existiam. Eles tinham alguma função tecnológica para resolver um problema daquela época. As pessoas não sabem disso. Então, quando você olha a marca, para não falar nenhuma marca específica, X, porra, esse relógio X custa 100 mil, que parada absurda, não sei o quê. Legal, vamos voltar no tempo. O que foi esse relógio aqui? Ah, não, esse relógio foi criado em 1922, porque na época tinham expedicionários que entravam em cavernas e não conseguiam saber se estava de dia ou de noite. Então, cientistas e engenheiros se juntaram para criar uma máquina tão pequena que coubesse no pulso para ajudar aquele cara. Caralho, então foi isso. Pô, por que esse outro relógio é tão caro? Pô, porque os pilotos de avião não conseguiam ver a hora no esquema do reloginho. Quando você olha lá filme antigo, você vê o cara de terno andando assim, né? Naqueles filmes antigos, preto e branco. O cara tira o reloginho, olha o Chaplin e devolve. Tá. Aí o cara tava lá, óbvio que você sabe todas as histórias. O cara tá pilotando um avião, não podia tirar a mão, né? Aí tinha que pegar o relógio e olhar, pum, o avião caiu no meio de uma guerra. Aí, pô, inventaram um relógio que o cara só fazia assim e olhava. Tá. Aí surge um outro problema. Pô, ele vai de um país pro outro, tem fuso. Aí, cara, imagina o que é em 1915 juntar lá, pô, no interior da Alemanha, um senhorzinho falando com a galera, ó, temos um problema aqui. Em 1900 e nada, né? Temos um problema aqui. A gente precisa criar uma máquina que caiba no pulso, em que um piloto saiba 2 fusos ao mesmo tempo. Metade da galera deve ter saído da sala e pensado, cara, eu falei que ele tava maluco, interna esse velho e tal. Nem tinha preço pra isso, cara. Nem tinha preço pra isso. Então, outra, vamos criar um relógio que debaixo d'água ou no escuro tu consegue enxergar. Você consegue enxergar. Caralho, imagina, meses, anos, os caras pensando isso, até que um veio, pô, eu consegui. Tá, como é que você conseguiu? Não, com uma parada que é radioativa. Não, radioativa não pode. E é verdade isso. Não pode. Não, mas é só um pouco radioativo. Né? Rádio. E o caralho, a rádio... Radiomir. É, então, é isso aí. É, eu ainda tenho medo. Eu uso o Panerai, mas não uso todo dia o Panerai, porque eu fico um cagaço de ainda ter algum vestígio disso. Toma no cu, vai saber. Daqui a 100 anos descobrem alguma coisa dessa. Mas os caras... Então, ou seja, olha só. Naquela época, as máquinas foram criadas para aviadores, mergulhadores, soldados, engenheiros, para você poder medir o tempo enquanto tá andando na Lua. Você já imaginou se tivesse dado uma merda com aquele Ômega? Ele não funcionasse, tipo, no espaço, ele marcasse os segundos diferentes do que aqui, e a nave não voltasse, tipo... Tem uma história que alguma missão dessa, que eu, porra, cara, eu sou péssimo. Alguma dessa, Apolo, tá. O comandante, ele tinha que cronometrar um tempo exato pra, sei lá, apertar um botão, e aí eram 40 segundos, ele... Usou o Ômega. Uhum. E aí foi certinho. Speedmaster, né? Speedmaster, né? Se a galera quiser. Aí você vê, não é caro por causa da propaganda só, cara. Sim. É que já era uma máquina revolucionária. Ele deixou de ser algo novo, né? Então, por isso que eu te disse, eu hoje conseguiria fazer um relógio aqui no Brasil fluorescente? Óbvio que sim. Mas a gente tá falando da parada de 1900, cara. 1920. De alguém chegando pra você e mostrando, isso é um relógio de pulso. Você falando o quê? Tipo, a gente vendo a inteligência artificial hoje em dia, né? A gente vendo... Cara, era uma parada... Você puxou na hora que entrou o G4. Aham.
O G4 é patrocinador do Sim. podcast. E tem uma pegada muito forte de inteligência artificial, que todo mundo fica meio Sim. cético, porque é uma coisa nova, ninguém sabe como é que usa, falam, vai acabar com o mundo. Mas o pessoal da G4 liberou um curso gratuito que custa R$ 1.600 sobre como aplicar a inteligência artificial no seu negócio. Ou seja, para de reclamar que a inteligência artificial vai acabar com o seu negócio e pega isso e passa a acabar com o negócio dos outros, né? É meio que passa... Eu já fiz cursos G4, tanto gratuitos quanto pagos. Participei de uma imersão lá em 2022, um curso de 3 dias. O Traction? Eu acho que aquele produto não tem mais, mudou. Ah, tá, mudou. E realmente foi um negócio muito bacana, tanto de networking quanto de... Já fui no podcast deles, que é uma galera bacana. E assim, ó, é um pessoal que entende do que faz. Sim. Tá ali, entendeu? Não são influenciadores por algoritmo, o caralho. É gente que trabalhou no Sabe o que mercado. tá fazendo. Isso, exatamente isso. Sabe o que tá fazendo. Não tô ganhando nada por esse jabá, a não ser mais uma taça. Eu falei de agora ser mais a taça. Então, obrigado. O link está na descrição. Cara, foi perfeito essa tua introdução, porque é sobre inteligência artificial. Então, mas por isso que eu digo, as pessoas não sabem por que as coisas custam caro. Sim. E aí você, junto com a cultura do ressentimento que tem hoje, principalmente aqui no Brasil, um pouco também nos Estados Unidos, você passa a não gostar daquilo que custa caro. Porque quem tem dinheiro consome, ao invés de se perguntar, eu quero entender por que isso custa caro. E aí a gente anda no mercado de luxo. De luxo. Porque assim, ó, quem compra algo caro tem dinheiro. A exceção de piramideiro, gente que aluga uma Ferrari só pra fazer um store, tá? Mas assim, a massa tem dinheiro e cultura. Sim. Que não quer dizer a mesma coisa, né? No próprio relógio a gente vê um fenômeno hoje de que quem ganha dinheiro já compra um relojão. O cara pula a escadinha, que eu acho péssimo. E aí você chega e fala, cara, e agora? Isso. Você Você começou de Você não cima. tem aquela coisa de, tipo, pô, Isso. vou comprar isso aqui. Aí, isso. Depois eu compro isso aqui. Então, no caso de luxo e tudo que a gente tá falando, tente entender por que as coisas custam caro, por que uma marca tá ali, cara. O que ela tá fazendo ali? Óbvio que em todos os nichos e categorias você vai ter alguém que pagou pra estar ali de marca, brand. Sim. Tipo, eu não saberia te dizer agora um relógio que não é tão bom quanto os outros, mas vale muito, porque o cara se posicionou com marketing, deve ter. Mas normalmente o grosso das categorias de luxo tem uma história por trás. Pode estudar. Relógio eu conheço. Então. Até, pô, cara, você pensa, Louis Vuitton. Tem a história por trás. Claro o baú que tem. da Louis Vuitton. Tem. A história por trás do baú da Louis Vuitton. Por que o baú da Louis Vuitton Sim, já fui no museu deles. 80 mil reais, sei lá. Fui numa exposição deles sensacional. Pô, acho... Inclusive a Louis Vuitton, que o Bernard Arnault é o cara mais rico do mundo, ele fica brigando ali com o Elon Musk. Quem vai ser o cara mais rico do mundo? Às vezes ele passa, às vezes não passa. Bernard Arnault, né? LVMH. Então, ele é dono da LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, que é dona de várias marcas de luxo. Dentre essas marcas de luxo, tá um champanhe que todo mundo conhece, amarelo. É a Veuve Clicquot, tá? Ah, porra, eu acho absurdo uma garrafa 400 prata, 500 prata, 600 prata, absurdo. Calma, porra. Por que a Veuve Clicquot é cara? O que acontece? Você não acha champanhe barato. Ah, não, aqui eu achei no supermercado um champanhe de 50 reais. Não é champanhe, porque champanhe só pode ser da região de Champagne. Especificamente a Veuve Clicquot tem uma baita história. Por lá de 1800 e pouquinho, a família tinha esse vinhedo, né? Essa mulher casou, tô falando mulher porque eu já vou explicar. Ela casou com a família que era dona, com um cara que era dono da vinícola. Ele morreu. Aí, assim, em 1800 e pouquinho, uma mulher, que naquela época era muito fora da curva, uma mulher tocar negócio, simplesmente ela pegou, ao invés dela vender o negócio, dar e tal, ela, não, eu vou assumir. Então, em 1800 e pouco, a viúva Clicquot
Então, a galera já entendeu por que o nome é Veuve Clicquot, Viúva Clicquot. Porque ela ficou viúva, tocou o vinhedo. Não só ela conseguiu fazer um puta trabalho comercial, como ela modificou técnicas para fazer o champanhe. Para tirar as borras, de remoagem. Quando você vai ali nas caves em champanhe, que você vê tudo deitadinho, que ficam rodando, ela ajudou a modificar aquelas técnicas. Quer dizer, você tá bebendo, cara, uma bebida que tem uma quantidade de história envolvida Enorme. enorme. É Cara. igual Dom Perignon. Exatamente. Então, assim, não tem garrafa para todo mundo. Não tem garrafa para todo mundo. Porque a produção é escassa. Não dá para você abrir uma nova fábrica de Veuve Clicquot. Tipo, porra, o consumo aumentou muito de Veuve Clicquot esse ano. Porque a China tá ganhando muito dinheiro, os milionários estão comprando. Vamos aumentar a produção? Não! Não! Vão aumentar a produção de Chateau Lafite Rothschild? Não! Não vai aumentar. Na realidade, aumenta por causa de falsificação. A gente tem que falar de falsificação. Mas, então, quando você compra um relógio caro, ou eu não tenho grana para comprar ainda, estuda, cara. Estudar luxo também é estar próximo do luxo sem ter o bem. Então, assim, eu sei de histórias de vinhos, de relógios, de coisas de luxo que eu não tenho. Mas é como se eu já tivesse parte daquilo, que eu tô estudando. Eu tô conhecendo. Compra, não é só um... Isso. Tipo, não é só um garfo de vinho. É um... Então, o luxo, muitas vezes, não é só o luxo. É história também. E é escassez. É escassez. A Rolex começou a vender mais na pandemia. Ela não triplicou a produção até onde eu sei. Ela criou uma fila, uma lista de espera. Você queria alguns modelos, não tinha. Você ia nas lojas que distribuem oficiais, não tinha. Não tinha, acabou. Porra, então peraí. Eu queria um relógio de 200 mil, chegava na loja, o cara falava, não tem, é isso. Você pode botar teu nome aqui, teu telefone, a hora que tiver, ou daqui a 6 meses, a gente entra em contato com o senhor. E foda-se. O podcast com o Colasso, a gente trouxe os dados do mercado de relojaria suíça 2023, que teve, assim, acho que foram 27 bi de doll, de francos, né? O todo. Caralho. E 30% era da Rolex. Então, mas o que acontece com o Rolex? Ao longo desses 25 anos que eu acompanho esse mercado... Cara, tempo pra cacete, hein? É, porque ali no final dos anos 90, eu via muita marca surgir e sair da moda. E a Rolex não, cara. É, a gente até botou um gráfico aqui que era de percepção de marca, né? Cara, Rolex de 2017 até hoje, topo. É. Inclusive, eu tenho visto... Não vou falar nomes específicos, porque foram vários, uns 5 influenciadores que têm grana hoje em dia, mas ganharam dinheiro nos últimos 5 anos. Eu tenho visto cortes na internet, os caras falando que Rolex é o relógio do novo rico. E eles com outras marcas de relógio, que eu não vou falar o nome aqui. E eu fico só pensando, cara, esse relógio que o cara tá usando agora que é o do novo rico. O Rolex, historicamente... é uma das grandes marcas do mercado. Presidente, pô. Exatamente, pô. É relógio de ditador. Porra. Né? Fidel não usava um? Fidel usava um. 2. Ele usava 2. De grandes esportistas, Paul Nilsson, por exemplo. Então, Federer. Quer dizer, se falar que, pô, relógio Novo Rio... Eu não sei se ainda tá patrocinando agora a Fórmula 1, mas já patrocinou. Tênis. Patrocínio. Cara, há anos. Então... Golfe. O Rolex tá nisso há muito tempo. Que é um outro ponto que a gente pode falar. Então, assim, ó, o relógio tá totalmente vinculado à aventura, ao descobrimento, à coragem, né? Então, início dos anos, ali quando você volta para 1900, todos os grandes exploradores em qualquer área estavam vinculados a alguma marca de relógio. Inclusive durante as guerras. Primeira Guerra e Segunda Guerra. Todos. Desde a descoberta dos aviões até os exércitos, Primeira e Segunda Guerra, montanha, mergulho, tudo. Você tem um vínculo com relógio, né? Tudo isso. E são marcas clássicas. Aí você vai para quê? Omega, Panerai, Rolex. Então, o que mais que você tem de marca exploradora de aventura antiga? Então, você não pode virar e falar que o Panerai
é um relógio que não tem um lugar na história. O Rolex é um relógio do novo rico. É óbvio que o novo rico vai gostar de Rolex, porque é uma marca consolidada. Óbvio que cabe à marca continuar se perpetuando. Eu acho que o Rolex ele faz isso durante... Vou te dar um exemplo aqui. Se a gente pegar um Rolex, colocar no pulso, cada um Rolex, e voltar numa máquina do tempo, 20, 30, 40, 50, 60, em cada década, provavelmente a gente vai estar bem em qualquer lugar. Sim. Com o Rolex. Sim. Provavelmente a gente vai estar bem. Vão estranhar o modelo, vão achar que é fake. Pô, esse modelo não existe, que a gente vai até pega... Talvez a gente pegue um modelo mais antigo, mas as marcas elas substituem um pouco. Sim. Mas a gente vai ser reconhecido. Então... Mas eu sei que tem gente que não gosta de Rolex. É óbvio que também tem um pouco de clubismo, né? O cara vai gostar de uma outra marca. Eu sou clubista pra cacete. É, com o relógio. O Rolex. É. Qual que você não usa de jeito nenhum? Rolex? Não, eu uso, qual marca? Ah, tá, que você usa. Mas você concorda que a gente não pode, ou pelo menos não deveria, descartar esse conceito histórico do que é o relógio? Senão as pessoas não entendem. Ah, o que é o GMT? O que é o Sub? O que é o Explorer? O que é o Panerai, Radiomir, Luminor? Porra, por que não existe o Rolex Luminor? Por que não existe o Panerai Explorer? Porque cada um estava num lugar do mundo fazendo alguma coisa que provavelmente você não sabia exatamente o que o outro estava fazendo. E que era provavelmente a primeira vez daquilo. Não, era a primeira vez daquilo. Era a primeira vez daquilo. Tipo, Nadal, o Canal da Mancha. Isso. Ela tava lá com o Rolex no braço. Isso. Foi a primeira. Isso. Eu só não tenho ideia, depois seria até interessante de pesquisar qual era o custo na época disso para aquelas pessoas. Isso eu não tenho ideia. Por exemplo, em 1920, um Rolex custava quantos por cento de um carro? O Ômega da expedição à Lua. Quanto ele custou no lançamento depois disso? Entendeu? Isso eu não sei ponderar. Alguém sabe. Uma boa pesquisa. Alguém sabe. Era uma coisa que não dava para o cidadão comum pagar? Não sei. Por exemplo, em 80, 70, Tá. ali dos Daytonas mais, tipo, Paul Newman e tal, os subs mais importantes, era tipo $200, $300 um Tá. Rolex. Na década de 70, 80. Tá. Aí, porcentagem pro salário mínimo, quanto que era? Outra coisa. Grandes relógios, edições especiais, necessariamente os artistas, pilotos e jogadores pagam ou ganham das marcas? É uma dúvida que as pessoas têm. Tem, é. Tem os embaixadores, né? Sim. Então, mas o embaixador, ele... Ganha dinheiro pra usar o relógio. Tá. Tô falando de grandes embaixadores. Mas ele pega um relógio de $2 milhões, ele ganha o relógio pro evento, devolve o relógio, ganha mais $1 milhão. Não, é. Esse é o ponto. Esse nível de relógio, sim, o Provavelmente cara sim. devolve. Que é como uma joia. É. A embaixadora da Tiffany está lá com Colar de 5 milhões de 5 dólares. milhões. É. Aí eu digito lá, patrimônio atriz tal. $10 milhões. 3 é o colar? Não é. Então, acontece isso também. Mas é legal, porque você divulga aquela marca, entendeu? E vem cá, qual depois do Tissot, Aham. a sua escadinha Panerai. Panerai? Que era o meu Tá objetivo. paneirista, né? Sou. Eu já Eu vi. acho que é um relógio legal, veste bem, dependendo do seu tamanho, ele fica bacana, ele vai ter uma caixa legal. Pô, você tá bem pra um evento. Não é óbvio. Isso. Eu prefiro pulseira... Agora eu tô com o meu modelo mais caro aqui, que é o Cássio Presidente. Mas é o Cássio Presidente. Eu prefiro para o dia a dia pulseira de borracha. É porque o couro fica com chulé, né? Pro dia a dia pulseira de borracha. Agora, um Rolex, um outro relógio, você tá com um terno, tá com uma roupa mais social, aí é legal. E conte para nós o que é essa obra-prima da alta relojoaria aí que você trouxe. Eu trouxe o Cássio Presente, que é o grande relógio da galera do início ali, dos anos 80, 90. Ter isso aqui... Por isso que eu tô falando, o que é o relógio, cara? O relógio, ele vai ser uma expressão daquele momento. Muito mais do que o vinho, por exemplo. Porque o vinho, ele não tá em constante mutação, né? Você vai tomar um vinho, você pega bons vinhos. Não vou entrar muito no detalhe, mas
para que o pessoal entenda o que é tradição. Vamos colocar que a classificação mais respeitada de vinho do mundo é a classificação de Bordeaux. 1855. 1855. Essa é a classificação mais respeitada de vinho no mundo. Uma grande mudança em 73. Uma outra mudança. Grande, uma mudança em 73. Tá, você não teve grandes modificações. Relógio. É um pouco. Ele tem a tradição, mas os relógios de entrada, eles são uma expressão daquela época. Então, por exemplo, anos 80 e 90. A tecnologia. Então, ter uma calculadora no relógio era um negócio muito fora do padrão. Depois, os relógios com pulseira colorida que você trocava, eles eram uma febre quando eu era novo. Era um negócio assim... Champion troca pulseira? Ou era qualquer outra? Você tinha uma outra marca de fora. Você tinha o Champion, tinha uma outra marca que agora me fugiu o nome, mas que você podia trocar a pulseira. Depois vieram os relógios digitais que decretaram a morte dos relógios de luxo. Cara, o que não tem nada a ver, porque a gente já falou o que é um relógio de luxo, o que mas, não mas é. naquela época o pessoal ficou assustado, tanto é que até a Rolex veio com Oyster Quartz, né? Que hoje em dia é muito difícil de ver. Então. Baita relógio de ter em coleção também. E aí eu tô com um que é a expressão da minha época. Daquele tempo. Né? Esse modelo é um pouco mais novo, já é mais moderno, mas é esse daqui. E também, anos 90, Rio de Janeiro. Nem sei se essa marca existe mais e tal, mas todo mundo que era jovem queria ter um Shark. Você já ouviu falar? Já. Era um relógio tipo digitalzinho desse e tal, era um Shark. E eu acho legal você criar essa cultura de ter um reloginho, da menina ter, do karatê e tal. Sim. Então esse é um relógio que tá aí. Depois eu faço imagem de apoio dele. Se tu quiser, bota aqui, pô. Deixa aqui, ó. Tá aí. Ele merece um berço de ouro. Cara, esse é o melhor de todos. E aí tu tem um Watch Roll aí. Só um negócio. Nós tivemos também ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, relógio tablet. Tipo, grandão, entendeu? Umas tentativas de coisas que... Cara, óbvio que não quando você tiver a oportunidade, vai no Museu de Relojoaria Internacional em La Chaux-de-Fonds, lá na Suíça. Tem todos. Tem sério? Desde os egípcios com o balde d'água que ia esvaziando até Apple Watch. Tem tudo. Por isso que eu digo, as pessoas não têm ideia do que é o sujeito em 1890 sabendo que horas são com precisão. Loucura, né? Não, tinha um cara na cidade. Imagina o que é você, através de um relógio, saber o dia do mês, cara. Tipo, isso é uma parada... O que mais buga a minha cabeça pra mim é o calendário perpétuo. Que pula... Quem inventou, né? Tipo, o que o cara bebeu, né? Quer dizer, será que alguém veio aqui na Terra, explicou como fazer as pirâmides do Egito? Que é outra parada que eu fico... O calendário perpétuo foi embora. Porque quando você pega um relógio, e aí no meu Panerai você vai ver o fundo dele, com a máquina funcionando, você fala assim, cara, quem foi o primeiro... Tipo assim, provavelmente trancaram alguém num quarto 1 ano, sem sair. Eu não sei se você tem esse número. Quantas peças tem um relógio de alta relojoaria? Tipo, um bom relógio. Depende. Pode ter 350, 500, 200. Então, se já é difícil montar, como desenharam isso? Não, loucura. Eu fico pensando... Sim, é legal pra você que tá curtindo o papo e tal, digitar até peças, relógio, Rolex, ou Panerai, ou um desses mais complexos da parceria da Ferrari. Eu esqueci o nome de um que é finíssimo. O P... Pô, $1 milhão, o cara. P01. Finíssimo relógio, cara. Montado à mão. Mas a Bulgari lançou um esse ano que já é mais fino que o... Abrimos aqui? Pode abrir. Então vamos lá, agora falar sério aqui. Deixa eu botar o relógio que eu gosto. Ou a gente vai botar aqui? Pode pôr. Você quer dar uma olhada? Tá assim, ó. Bota aqui. E aí você beleza. bota no braço. Tá, então toma aqui, ó. Tá. Aí esse aqui, Panerai. Esse é o assim, falar, cara, qual é o teu... teu favorito. É. Porra, esse é muito... Só não uso sempre por causa da radioatividade. Pra quem não sabe, é que tem uma pira que a Panerai lá atrás
usou... Não, é por isso que o Radiomir se chama Radiomir. Então, produtos que, de alguma forma, pudessem... Esse é o Tissot que retomou tudo. Isso, junto com o outro que eu tenho, que eu não trouxe, que era um 3, um pouco mais social, com fundo branco, bem legal pra trabalhar, Cara, assim, eu gosto sabe? pra caralho de Tissot, mas eu acho que eles têm um problema sério de proporção. De tamanho? Não Sim, de mostrador. Ah, Esse aqui, não. Porque ele tem um propósito bem definido. Mas os de hoje em dia, tipo, os subdials são muito na ponta, a logo, uma coisa meio... é uma boa marca de entrada, Sim. né? Tipo, o cara tá começando a curtir um relógio, quer pegar um vidrozinho de safira, pô, quer tá legalzinho assim, pô, trabalhar bem, chegar legal. E aí, você contou a história desse? Esse aqui é retomada. É retomada, ele vem numa caixa bacana, tinha... É que eu não achei a caixa dele também. Mas, bom, vamos lá. Tissot, você vai ter que trocar bateria. Você vai ter que fazer uma porrada de coisa. E o Panerai, você comprou quando? Eu nem lembro quando eu comprei esse Panerai, tem um tempinho. Ele tem outras pulseiras também, o Panerai. Troca pulseira. Se troca pulseira. Eu gosto da pulseira de... Borracha. Inclusive, eu não vou cometer esse sacrilégio. Acho que você até me expulsaria do podcast aqui e tal. Mas eu já pensei em pegar um Rolex com pulseira de borracha. Eu já vi alguns interessantes. E eu fico pensando, se eu usar um Rolex com pulseira de borracha, dependendo do modelo, será que eu não fujo um pouco dessa história de roubo? Porque o Rolex, ele é muito característico. Você vê de longe, assim, entendeu? Então... Eu acho que depende do modelo. Acho que eu vou estragar ele. Não. Não? Acho que não. Pulseira não, pô. Se você guardar essa pulseira bonitinho e tal... Esse foi presente da minha esposa. Sim. Presentão, hein? Presentaço. Presentaço, cara. Cara, o Explorer Polar, pra mim, é um que tá na minha lista também. Esse foi um presentaço dela. Lindo. E falar pra galera, cuidado onde você compra. Porra, fala com alguém que entende. Ou compra num distribuidor autorizado. Exato. O Rolex, quando ela falou que ia me dar, aí eu não compraria. Porque existe também um mercado de usados de relógio bacana. Mas você tem que conhecer alguém que entenda muito de relógio. Tem que ter muita procedência. Muita procedência. E aí, como ela queria me dar de presente, depois eu digo qual foi a loja, mas foi um revendedor autorizado no Brasil. Mas tinha também lista, uma porrada de coisa pra... Eu vou te fazer umas perguntas agora. Tá. O fato da gente ter minimizado... Vamos corrigir o Tissot. Eu acho que a beleza dessa coisa do mundo de relógio também é você pegar relógios de entrada. Sim, né? óbvio. Então, porque senão... Tu perde a graça, cara. Isso. Quando você vai ter 50 conto pra um Panerai, ou 60, 70, dependendo do modelo de Rolex que você quiser, com 1 conto, com 2 contos, com 3 contos, você já começa a dar os teus passos. E tá bacana também, cara. Tá bacana também. Você tá falando que, cara, pra chegar num Rolex é um negócio. E um outro ponto é que hoje, com as redes sociais, o sujeito tá na casa dele, olhando no Instagram, e ele tem a falsa ideia de que, mas todo mundo tem um Rolex, só eu que não tenho. Não, cara. É uma parada muito difícil, tem que trabalhar muito, É que muito influenciador tem relógio legal hoje em dia. Mas você demora para chegar lá. E eu, por exemplo, como economista e investidor e educador financeiro, eu prefiro que você comece a investir seu dinheiro primeiro, ganhar mais dinheiro e depois pensar em luxo e tal. Então, cada coisa no seu momento. Tem as coisas básicas primeiro, né? Tipo... Isso aí. Então, você não precisa esperar o momento Rolex, o momento Panerai, o momento Omega. Pode ter outros momentos, né? Você já tem algum vídeo tipo relógios até 5 mil? Vários. Isso é legal pra caralho. É isso aqui. 10 mil, montando uma coleção com 5 mil. Pô, é isso, cara. É isso. Então, a gente tem uma época que a gente fez. A gente tem que fazer de novo. Montando uma coleção até 5, depois um até 10, até 20, até 30, até 1 milhão, até... Porque, cara, as pessoas acham... Esse podcast pra mim foi... Esse negócio da história, da marca. É isso, né? De vinho, de tudo, né? Tudo. O que você tá bebendo, cara? Até um paralelo pra pessoa entender. Por exemplo, carro. Se você já sai andando de McLaren, porra, tu vai andar numa MG, vai falar, porra, você não quer um puta carro.
Só que você tá com aquela coisa da 0 a 100 em 2 segundos. Aí acabou a graça. Só vai ter que andar de mecânico. Não, e é muito mais fácil. Olha o que eu vou falar agora. É muito mais fácil alguém te enganar quando você não fez a escadinha do que quando você fez. Então, por exemplo, cara, você pode me enganar de vinho, de relógio, mas vai ser um pouco mais difícil do que você enganar um leigo, um cara que só ganhou o dinheiro. Porque eu vou olhar alguns detalhes, eu vou falar de procedência. A gente tá conversando de falsificação, né? Eu não sei como tá exatamente o mercado de falsificação de relógio. Eu sei que ele é grande. Eu sei que ele tem 2 tipos de falsificações, que são as falsificações em que o cara compra o falsificado sabendo que é falsificado, que eu acho péssimo, né? Tipo, porra, tô aqui com... Olha esse Rolex, tá vendo como parece o Rolex? Mas não é, olha que maneiro. Maneiro é um caralho, são merda, né? Ou a falsificação, que essa eu acho complicada, que você acha que é. Ah, isso aí é... Tipo, imagina eu chego aqui, tá aqui o meu Rolex, aí você olha... Porra, Charlão. Porque se você me fala que ele é falso, pô, eu tenho a caixa, tenho um certificado, eu vou como o cu dos caras que eu comprei. Mas aí você chega pra mim, cara, desculpa, esse relógio aqui não tem nada a ver com o original. Fala, tá, mas eu paguei X mil nele, então me enganaram. Essa eu acho complicada, porque eu não fui conivente com isso. Sim. Tipo, você pega aqui meu Panerai e vira... Aí você fala, ih, caramba, cara, isso... Não, a tua conexão com o relógio vai acabar aí. Não, Imagina às vezes é melhor nem falar. Não, tem que falar, você tem que falar. Imagina você olha aqui, tem bateria no meu Panerai. Você fala, Chaz, ó, desculpa, mas esse modelo, cara, ele não tem bateria, cara. Aí eu vou falar, não, mas como assim não tem bateria? O vendedor me vendeu. É, e aí, cara? E tem X anos, não tem nem como eu achar a parada. E aí, cara? Entendeu? Esse eu acho complicado, porque eu não participei, eu fui enganado. Sim. O mercado de vinhos é surreal. É um baita mercado. Cara, vinho, China, muita falsificação. Brasil, muita falsificação. Brasil, muita falsificação de vinho desses mais conhecidos da Argentina. Falsificam lá, trazem pra cá ou falsificam aqui. A Argentina tem a história do Lafite Rothschild, que tinha uma rede de hotéis que vendia 40 mil garrafas por ano desse vinho. E aí, a marca disse... É difícil, porque a gente manda pra China um total de 50 mil garrafas. E aí descobriram que era tudo falsificação. Então, os clientes de uma rede de hotéis boa pagavam 2, 3, 4, 5, 10 mil dólares numa garrafa fake. Você já ouviu a história daquele... Já. Qual é o nome dele? Rudy? Já, claro que já. A galera tem que ver sobre o falsificador. Achei, cara, eu não achei no Netflix, tiraram do Netflix. Sim, é um documentário tirado no Netflix, né? As pessoas estão contratando ele pra fazer beber vinho falsificado e comparar com o vinho verdadeiro. Ele foi pros Estados Unidos e ele fez um negócio meio genial. Ele começou a aparecer em leilões de vinho comprando vinho. E a galera, pô, que esse maluco tá comprando os lotes de vinho? Começou a comprar vinho, comprar vinho, comprar vinho. Aí, de repente, ele apareceu vendendo. Puta sentido, né? Estratégia. Esse é o cara que comprava o vinho. Mas quem é ele? Aí ele contou pra algumas pessoas o seguinte, ó, conta pra ninguém. Mas a verdade é a seguinte, eu sou herdeiro de uma das engarrafadoras da Heineken, acho que era na China, em algum lugar, mas não conto pra ninguém porque eu não quero essa sombra da minha família bilionária, eu cresci por mim, eu não sei o que, Aí a galera, óbvio, que espalhou, pô, esse cara aí é um herdeiro da Heineken, não sei o que e tal. E ele foi fazendo isso, vendendo pra cacete. Muita gente começou a desconfiar, mas ele continuou vendendo em leilões. Começaram a investigar até que ele soltou um lote num leilão. Não sei se foi da... É de uma dessas marcas famosas de leilões. Os caras botaram no catálogo. Aí a vinícola na França pegou o anúncio e falou, cara, nesse ano o meu rótulo não era exatamente assim, era diferente. Aí começaram a investigar. Quando o FBI entrou na casa dele, garrafa pra tudo quanto é lado, rótulo pra tudo quanto é lado. Ele comprava vinho barato no supermercado. Ele realmente entendia de vinho. Ele fazia uma mescla pra ficar parecido e vendia. Então, tem caras que compraram 4 mil garrafas dele, fakes. E no final do documentário é assustador, porque ele é tão bom de enganar que mesmo o FBI pegando a história dele, tinha um cara que falava, não, mas eu acho que era verdadeiro mesmo, tal. O cara era genial. Então, tem muita falsificação. 80% a 90% dos charutos cubanos vendidos no Brasil são falsos. 80% a 90%.
dos charutos cubanos vendidos no Brasil são falsos. Então, você vê como esse mercado de luxo tem esse lado. Então, eu acho assim, quando você compra um negócio fake, você tá participando, você tá ajudando esse mercado. Quando você compra enganado, aí é uma pena, né? Pronto. Pena. Então, explicada as falsificações. Agora eu vou pro ping-pong. Primeiro relógio. Shark. Relógio que mais usa. Panerai. Forever. Não acabe nunca. Vasco campeão. Cara, lá vem alguma Libertadores. coisa... Tá, eu já vi em 98, mas fala. E nunca mais usar um relógio na vida. Ou o Vasco sendo Vasco, você com a sua vida relojoeira. Pô, Vasco sendo Vasco, eu continuar com um reloginho, eu gosto, cara. Eu curto, tem a história, tem... Eu adoro um vascaíno. Meu sócio é vascaíno. Meus dois sócios são vascaínos. Pô, eu vi o Vasco ser campeão em 98, São Januário, gol do Donizete Pantera, então tá bom já. Relógio mais legal que já teve. Panerai. Próximo relógio. Pô, você vai me matar se eu disser Panerai, né? Não. Panerai, eu tô olhando alguns outros modelos, tem uns modelos legais e tal. Já viu um que tem as fases da lua? Não, cara, nem me mostra. Vou te mostrar. Pô, não faz isso não, vai estragar minha meta do ano de financeira, de dividendos e tudo, vai quebrar, a culpa é tua. Como você mesmo diz, se tá num fundo, esquece. Esquece, não é meu, mas graças a Deus, deixa lá. Deixa lá. Melhor oportunidade já perdeu. De relógio ou de vida? De relógio. De relógio, Pode ser de vida depois. eu acho que de relógio comprar os relógios que eu queria um pouco antes da pandemia. Porque eu acho que esse boom de relógio, por mais que o preço tenha caído, ele não voltou a ser, não voltou. E nem vai voltar. Nunca. Você não vai pagar 10 mil reais num Panerai, você não vai pagar 12, 15 mil reais num Rolexinho de segunda mão. Isso não tem mais. Acabou. Acabou. E tinha. E da vida? Da vida, Bitcoin. Bitcoin. Marca que mais gosta e um relógio dessa marca. Panerai e o Luminor, porque foi o meu primeiro, assim, um pouco melhor desse tipo. Mas tem uns subzinhos dele que tão bonitos, mas eu ainda não coloquei no pulso pra ver, porque relógio também é você vestir. Falar com o pessoal isso. Então, assim, o relógio que tá legal em outra pessoa, não sei se vai ficar legal em você. Sim. Tamanho, cor, Altura de caixa. a pulseira, material. a cor. Então, às vezes você vai olhar um relógio com ouro branco na imagem. Muito. É legal, no dia a dia não vai ser legal, vai ficar enjoativo. Exato. Então, o relógio pro dia a dia, ele não pode ser um relógio, na minha opinião, muito diferente, tá? Até porque senão ele vai cansar, vai sempre parecer que você tá com aquele relógio e ele aparece mais do que tem que aparecer, entendeu? E o Grail? Vai comprar e nunca mais vai comprar nenhum, né? Eu acho que o dia que a Rolex fizer uma edição especial para Marte, ou a Omega fizer uma edição especial de satélites que estão colocando e alguém foi para o espaço. Para mim, o relógio final, ele tem que estar vinculado a alguma conquista da humanidade. Porque há muito tempo não existe uma conquista da humanidade vinculada a um relógio. Me conta qual foi a última. Foi o Homem à Lua. O Homem à Lua. Qual foi a última? Da humanidade, né, que você tá falando. Qual foi a última? Homem à Lua. Homem à Lua. Então, não tem mais nenhuma. Ah, legal. Rolex Daytona, o GP de Fórmula 1, esse aqui é de MotoGP, o outro... Tá, legal, mas assim, o homem fez tal coisa e estava usando o relógio tal, modelo tal, da marca tal, que fez diferença naquele momento, entendeu? Do tipo assim, o foda da Lua é que o homem já foi na Lua, mas alguma coisa diferente do tipo assim... Chegou em Marte. Que aí vai passar muito... Mas, por exemplo, tinha um asteroide passando próximo da Terra e nós mandamos um cara com uma sonda para dar a volta no asteroide, e aí ele foi com um ômega diferente, porque ele usou aquilo naquele momento, assim, tipo... está vinculado a algo... Eu tenho um pra você. Qual? Quando o James Cameron chegou no fundo do oceano. Você mudou a humanidade, assim, nesse ponto de... Talvez, né?
Não, né? Não sei se porque o homem, chegada na Lua, voo, os primeiros voos, os primeiros grandes mergulhos, em todos os momentos, os caras tinham um relógio e usaram o relógio para alguma coisa vinculada àquilo. Pra medir Era alguma uma coisa. ferramenta daquilo. Era uma ferramenta, cara. Então, o luxo que a gente utiliza hoje, ele estava vinculado, e aí por isso que eu acho que ele tem uma pegada mais masculina, porque ele caminhou com o homem por pelo menos 50, 100 anos quase, nessa virada. Pô, você pegava lá um relógio, tirava daqui, deixa eu ver se tá na hora do meu duelo. Tá na hora, aí o cara sacava o relógio, atirem. Porra, sabe, ele tava ali de alguma forma, você tinha um relógio. Sim. Vou imaginar que, sei lá, 1800 e pouco, 1800 e muito, você mostrar um relógio era algo que ninguém tinha visto ainda. Né? De pulso só em 1900 e pouco. Então, o meu próximo relógio caro que eu pagaria um valor até acima do que você tá acostumado a pagar. Tá acostumado, seria um relógio vinculado a algum feito novo da humanidade. Pronto. Gostei da resposta. Cara, obrigado por ter vindo. Adorei. Ponto de vista completamente diferente do que eu tava imaginando, assim. Outra parada que eu achei muito interessante. O canal tá aberto aí pra você... Muito obrigado, onde te acham. Se tiver vinho, me chama. Cara, me acham... Se você pesquisar no YouTube por Economista Sincero, cuidado nas outras redes, tem muito fake. Então, YouTube Economista Sincero... E no Instagram, Charles Vix. Charles.wicz. Cara, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Você já te seguiu há muito tempo. Continue, por favor, para que eu possa comprar meu relógio.